Jesus era comunista. Eu disse. E eu sei o que você está sentindo agora. Se você é cristão, sua mão já foi para o botão de dislike. Se você é de esquerda, você está com um sorriso no canto da boca, achando que finalmente alguém teve coragem de falar isso. Os dois estão errados. Mas ainda não é hora de eu explicar por quê. Porque antes de chegar na resposta, eu preciso te fazer passar pela mesma jornada que eu passei. E ela começa exatamente aqui, nessa frase que incomoda todo mundo por motivos completamente diferentes. Jesus era comunista. 3 palavras, 2 visões de mundo em choque, e uma pergunta que ninguém faz com seriedade porque todo mundo já chegou com a resposta pronta. Eu não trouxe resposta pronta, eu trouxe a pergunta. E se você me der esses próximos minutos, eu prometo que você vai sair daqui pensando diferente, independente do lado em que você chegou. Me dá essa chance. Vamos ser honestos. Se você pegar o Evangelho e ler sem filtro, sem denominação, sem ideologia prévia, algumas coisas vão te incomodar. Jesus olhou para um homem rico e disse: "Vende tudo que você tem e dá aos pobres." Jesus expulsou os vendedores do templo, com violência, virou mesas, não pediu licença, não fez reunião, não abriu diálogo, entrou e destruiu o mercado que funcionava dentro da casa de Deus. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus alimentou multidões, não cobrou, não perguntou quem merecia, não separou os esforçados dos preguiçosos, partilhou o pão com todo mundo que estava com fome. Jesus disse que tudo o que você fizer ao menor dos homens, você está fazendo a ele, ao menor dos homens, não ao mais produtivo, não ao mais merecedor, não ao que trabalhou mais duro, ao menor. E nos primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus viviam em comunidade, tinham tudo em comum, ninguém chamava nada de seu, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Se você leu isso e pensou, isso soa familiar, você tem razão. Soa muito familiar. E é exatamente aí que o perigo mora. Porque tem uma diferença enorme entre soar familiar e ser a mesma coisa. E é essa diferença que vai mudar tudo. Jesus e Marx concordavam em uma coisa, só uma. E é exatamente nessa coisa que eles são mais diferentes. Os dois olharam para o mundo e viram a mesma cena. Homens sofrendo, pobres sendo esmagados, riqueza concentrada nas mãos de poucos enquanto a maioria não tinha o que comer. O diagnóstico era idêntico. O mundo está errado, a desigualdade é real, o sofrimento dos pobres não é acidente, é consequência de uma ordem que beneficia alguns e devora outros. Até aqui, Jesus e Marx estavam olhando para o mesmo problema. Mas aí vem a pergunta que separa tudo. Como você resolve? E é aqui que eles se tornam opostos absolutos, não parentes distantes, não versões diferentes da mesma ideia. Opostos, como luz e escuridão, como vida e morte. Jesus disse: muda o coração do homem. O mundo muda como consequência. Marx disse: muda a estrutura do mundo. O homem se conforma como consequência. Um opera de dentro para fora, o outro de fora para dentro. Parece uma diferença pequena, uma questão de ordem, de método, de estratégia. Não é. É a diferença entre tudo. Porque quando você acredita que o problema está no coração do homem, a solução é transformação. É graça, é escolha, é liberdade. Mas quando você acredita que o problema está na estrutura, a solução é controle, é força, é coerção. É o Estado decidindo o que é justo porque o homem sozinho não é capaz. E aí a gente precisa falar sobre o que o comunismo realmente é. Karl Marx não era um humanista inspirado nos ensinamentos de Jesus. Isso não é opinião, isso é história. Marx chamou a religião de ópio do povo, uma droga, um anestésico que mantinha os pobres conformados com o sofrimento, prometendo recompensa no céu. Na visão de Marx, a fé cristã não era a solução, era parte do problema, era a corrente que prendia o proletariado. Marx não tentou imitar Jesus, ele tentou substituí-lo. Não é a mesma coisa. Agora vamos falar sobre propriedade. Jesus encontrou um jovem rico, um homem bom que cumpria os mandamentos desde a infância. E Jesus olhou para ele com amor, o texto diz isso, com amor, e fez um convite: vende tudo que você tem e me segue. O jovem foi embora triste, e Jesus deixou ele ir. Nenhuma lei, nenhuma força, nenhum Estado confiscando o patrimônio.
um convite, uma escolha e o respeito absoluto pela decisão do homem, mesmo quando essa decisão foi a errada. Isso é o oposto da lógica comunista. O comunismo não faz convites, o comunismo não respeita a escolha, o comunismo chega com a força do Estado e diz: isso não é seu, isso é de todos, e se você resistir, você é inimigo do povo. Na comunidade dos primeiros cristãos, ninguém foi obrigado a abrir mão de nada. Ananias e Safira mentiram sobre o valor de uma propriedade e foram julgados, não por ficarem com o dinheiro, mas pela mentira. Pedro deixou isso explícito. A propriedade não era de vocês? Depois de vender, o dinheiro não estava em suas mãos? A partilha era voluntária. Sempre foi. Voluntária. Essa palavra destrói qualquer comparação séria com o comunismo. E tem mais uma camada que ninguém fala. Jesus nunca falou em classes, nunca dividiu a humanidade entre opressores e oprimidos como categorias fixas, como identidades permanentes de guerra. Jesus falou com cobradores de impostos, que eram a elite corrupta da época. Jesus falou com soldados romanos, que eram o braço armado do império. Jesus falou com prostitutas, com fariseus, com pescadores pobres e mulheres ricas que financiavam seu ministério. Ele não veio abolir uma classe, ele veio transformar cada pessoa. O comunismo precisa do ódio de classe para existir. Sem inimigo, não há revolução. Sem revolução, não há poder. Jesus não precisava de inimigo. Ele amava até os inimigos. Literalmente. Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Tente encaixar essa frase em qualquer manual marxista. Não encaixa. Não foi feita para encaixar. Então chegamos aqui. Você que chegou como cristão indignado, espero que agora você tenha argumentos melhores do que a indignação, porque Jesus não precisa de defesa emocional, ele resiste ao escrutínio intelectual. Leia o Evangelho com seriedade e você vai encontrar algo muito mais radical, muito mais subversivo e muito mais poderoso do que qualquer ideologia política já foi capaz de produzir. Você que chegou como esquerdista curioso, eu entendo o apelo. O desejo de justiça é real. O sofrimento que Marx enxergou era real, mas a solução que ele propôs tem um histórico, e esse histórico está disponível para qualquer um que queira olhar sem filtro. E para todo mundo que chegou aqui sem saber bem o que pensar, bem-vindo ao clube. Porque a questão não é se Jesus era comunista, a questão é outra. Qual das duas visões de mundo já foi testada em escala? Qual delas gerou mais sofrimento do que prometeu resolver? E qual delas, quando vivida de verdade, do jeito que foi proposta, sem distorção e sem violência, produziu as maiores transformações que a história humana já registrou? Eu não vou responder. Não é meu lugar. É o seu. Pensa nisso.